escutem com atenção, é somente por saber aonde está a sua ação neste ciclo de respiração, entende? É somente sabendo aonde você está que vai te dar o head do que irá acontecer depois. Não podemos ler o futuro, mas estamos falando de probabilidades, entende? Probabilidades. As suas probabilidades aumentam de saber o que vai acontecer depois. Então, essa é uma mínima, essa é uma mínima, essa é uma mínima. Agora, o próximo movimento falha em fazer uma nova mínima significativa. E aí você vê violência. Ok? Então isso normalmente vai mais alto. Mesma coisa para baixo. Vejam quão similar é da armadilha. Elas são primas, são da mesma família. Essa daqui não faz a nova mínima. A lei de mercado número 4 não faz a nova mínima. Enquanto que a armadilha sim faz a mínima e aí é eliminada violentamente. Então, na trap, você tem a eliminação violenta da mínima ou da máxima. A lei de mercado número 4 é a versão mais rasa, que você não chega até novas mínimas, entende? Você vê como você quase chegou lá? Almost as if to say, Mas a versão quase também é bom. A quase nova mínima e a falha dela é boa. Ela quase chegou lá e falhou. É isso que é. Então você vê isso em todo lado. E é muito bom para você pegar os fundos da sua ação que já tem descido por um tempo. Então veja aqui QCOM. Você vê um movimento poderoso, cai, falha em fazer uma nova mínima. Cada queda faz uma nova mínima. E essa falha e você tem uma barra poderosa. Ou algum tipo de surgimento poderoso. Se você tem esse surgimento, normalmente você vai ter preços mais altos aqui depois disso. Então esse foi o caso que aconteceu em vários ativos hoje. Se você olhar BABA também, vejam aqui essas quedas. Cai, nova mínima, falha em fazer uma nova mínima e aí tem a barra poderosa. Você sempre precisa uma violência aqui, uma barra de poder. Sem isso, somente a mínima maior, ou até mesmo a mínima menor, se ela bater aqui e voltar, não conta. Porque você precisa de uma barra poderosa verde. Vejam aqui JD. JD aqui, como exemplo. E aqui você verá a queda, a falha e aí uma barra poderosa. Você vê essa barra poderosa? Essas pequenas barras subindo eu não gosto. Tem que ter violência. Não gosto tanto de pequenas barras, entende? O movimento do Twitter foi mais ou menos parecido. Um pouco diferente, mas mais ou menos parecido. Não teve novas mínimas. E depois dessa barra poderosa aqui, isso já que esse trade aqui já fica muito óbvio para mim. Entende? Vamos olhar PayPal. drop. Onde você tem a queda novamente, novas mínimas, a falha em fazer novas mínimas e uma barra poderosa. Bom, isso normalmente vai mais alto. Então, isto
é um derivado. Eu adicionei algumas coisas, mas é um derivado da teoria de Dow, que já tem mais de 100 anos, a teoria de Dow. E a teoria de Dow diz que quando você tem algo assim, mínimas menores, a próxima queda, se for uma mínima maior, deveria ir mais para cima. Mas isso somente não é tão confiável, sem o que eu adicionei para vocês, que é a violência. Você precisa do poder. Você precisa de um surgimento, entende? Sem isso, não é tão confiável. So by adding the surge, então, por adicionar o surgimento, você já está muito à frente com essa tática. Então, se você pega a trap, que é a armadilha, mas a lei de mercado número 4, that's how it goes. você tem umas táticas de contratendência muito poderosas para te ajudar a você saber quando pelo menos é inteligente lutar contra o poder. Porque você não pode lutar contra o poder. Você tem que saber quando é o tempo de você lutar contra a tendência. E você romper as regras é quando você tem a trap e a lei de mercado 4. São esses cenários. But Pergunta sobre isso? Não estava vendo seus comentários enquanto eu estava falando. Normalmente é 3 pernadas? Não. Você pode ter um cenário assim. E aí, se essa queda não vier até a mínima e você tiver uma barra poderosa aqui, isso pode andar. Mas se torna mais e mais confiável quanto mais você está para esse sentido. Quanto mais perto da abertura, menos confiável. Por quê? Porque você tem o conceito de tempo e espaço. Então, quanto mais pernadas você tiver, menos confiáveis serão as reversões. Então, aqui te dá tempo e espaço. Então, a queda é o espaço. E aqui os movimentos laterais vão acontecendo com o tempo. Então aqui você tem a lei de mercado e uma barra de poder. E essa daqui é mais confiável do que se ela acontecer aqui. Entende? So it's long. Então sempre que você puder adicionar o tempo no seu item, vai ser mais poderoso. Ok? Lembra sempre disso. Sempre que você adicionar tempo, sempre vai ser mais poderoso. Time. E o tempo é a duração. Quanto mais longo isso for, quanto mais tempo isso demorar, você vê, isso é tempo. Mais cansado está esse movimento, fazendo que o movimento oposto aconteça com mais facilidade. Aqui ele ainda está fresco, esse movimento de baixa. Então, isso ainda é potencialmente poderoso. Aqui, muito das vendas já aconteceu. So now, Então, agora as compras podem aparecer mais facilmente e ganhar da venda. Faz sentido para vocês? Lembra que eu sempre lembro isso de vocês. E só vocês. As pessoas acreditam que para você ser bom nos mercados, você precisa ter habilidade, talentos, de ler o futuro. Não, isso está errado. Os traders que tentam ler o futuro vão pior nos mercados. Você tem que ficar habilidoso em ler o presente.
Você precisa ser esperto no que está acontecendo agora. Agora é um fundo. Se a resposta for não, você fica quieto. Se a resposta for sim, você faz uma ação. Você não precisa saber isso antecipadamente. Não sei se amanhã vai ser o fundo, ou se na próxima semana vai ser o fundo. Eu não preciso saber. Eu sento e espero. Está chovendo lá fora? Não. Então eu não vou pegar o guarda-chuva. Está chovendo agora? Sim. Então agora eu vou pegar o meu guarda-chuva. Parece que vai começar a chover, eu vou levar meu guarda-chuva. Então tudo que nós precisamos saber é ser bons em monitorar o agora. Não precisamos saber a habilidade do futuro, de ler o futuro. Isso é um erro comum que eu não quero que vocês façam, ok? Então, a ação que não tem nada à esquerda dela, a ação que não tem nada à esquerda dela é melhor do que algo que está assim, sabe? E não está livre. E tem algo à esquerda dela. Então, quando está livre é melhor. Mas é possível de operar tudo livre. Porque, por exemplo, um pullback não vai estar livre. Se você comprar aqui, ele não está totalmente livre. Porque você tem isso à esquerda dela. Mas se o pullback for controlado o suficiente, ele deveria atravessar o que tem à esquerda dele. Então, por isso que eu digo que julgar a qualidade do seu pullback é muito importante. Julgar a qualidade de um pullback é muito importante para saber se ele vai conseguir atravessar facilmente o que está à esquerda. Se o que está à esquerda for muito grande, como isso daqui, vai ter dificuldade de eliminar isso, a menos que fique longe desse problema. Aí pode subir. Faz sentido para vocês? Sim? Se o que está à esquerda for muito grande ou muito poderoso, você vai ter mais problemas de atravessar. Então, às vezes, a posição pode negar. Ou seja, aqui não está totalmente livre, mas a posição aqui está perfeita. E a 200 aqui está tão poderosa que você precisa dar à posição uma chance aqui. Então, ela cancela o que está à esquerda. Mas o que é mais ideal é quando não tem nada à esquerda. Então agora, num cenário assim, não tem nada à esquerda. Está totalmente livre. That ball was not. Então, essas sempre serão as suas melhores operações, quando não tem nada à esquerda, na compra ou na venda. That's territory. Então, sempre que você estiver operando contra a tendência, você está lidando com algo à esquerda. Então, quando você tenta comprar contra a tendência, veja tudo que você tem à esquerda. Isso é o que faz uma estratégia pobre. Tem muito à esquerda aqui. Quando você tenta encontrar o fundo. Bom, vejam, aqui é mais puro. Está originado saindo da 200. That. Of it. Sir, hold on. Então isso é menos. Yeah, I would too. But here, I work. The monster. Então essa daqui é uma operação muito linda. É uma barra elefante de eliminação. Então você vê aqui à esquerda. Você
tem que se mover longe. Se fizesse um movimento logo aqui de cara, a probabilidade é baixa. Mas quando você tem esse movimento lateral e o movimento fica longe dessa barra, aí esse movimento lateral ele atualiza a sua ação e você está aqui num estado expandido. Está amplo esse estado e longe da barra grande. Então você tem aqui o elemento de tempo e de força. Bar down. Então, veja o tamanho dessa barra aqui se tivesse uma em cima da outra. Você consegue ver esse movimento? Yeah. So, Então, esse movimento tem essa altura. Então, o tempo e o espaço aqui, eles são mais ou menos iguais. Então, isso é física simples. Então, aqui tem conceito de tempo e espaço, aqui tem conceito do espaço entre as médias móveis e que você está longe de uma barra de poder. Nessa barra à esquerda aqui, uma eliminação. Esse trade aqui é lindo. E aí, a partir desse ponto aqui, ele é um trade fundamental aqui. O essencial que nós fazemos. Então, a venda nessa barra aqui. Vocês sabem o que eu vou fazer aqui. Eu vou jogar ordens em cima dessa barra. E ele se move para cima, para baixo. Me coloca em território lucrativo, sobe de novo. I yielded trade. E eu saí do trade, eu não deveria ter saído, mas eu saí do trade basicamente aqui nesse break-even. All the funds I got here, but I let people. Mas eu deixei as minhas ordens ali em cima e preencheu as minhas ordens de venda aqui. E o resto é história, basicamente. Então, cada movimento de alta, ele é diferente. Você pode ter um movimento de alta que é assim. Você pode ter um movimento... Esse mesmo movimento, ele pode ser assim. Same holds like that. O mesmo movimento assim. Like that. Or you can add the up like this. Você pode ter um movimento que é assim também. This area way. Tem muitas formas do mesmo movimento. Ou assim. So just Então, da forma como essa barra subiu, foi que eu não gostei. Então, eu saí do trade no break-even. Na verdade, peguei $19 nele. Mas aí eu decidi deixar as minhas ordens aqui em cima. E aí eu consegui pegar esse trade. Então, é a minha crença que se você encontra algo que é real, que é verdadeiro... que não é verdadeiro em um lugar e é de repente falso em outro lugar. Então, a verdade, ela é universal. A verdade é acima, é abaixo, à direita, à esquerda e também verdade no meio. Então, esse é um conceito que eu acredito e eu aplico ele muito nos mercados. Então, se você encontrar algo que funciona em um mercado, mas não funciona em outro, não é a verdade, a última verdade, não é algo que pode formar a fundação das suas operações de mercado. Pode ser uma ineficiência temporária do mercado que eventualmente vai parar. Então, eu falo e eu ensino verdades universais que duram todos os tempos. Era verdade nos anos 30, assim como são verdades nos 2020.
Então, eu só ensino conceitos com verdade universal que foram testadas pelo tempo.